Vida no altar requer uma vida no Espírito. E uma vida no Espírito requer um alinhamento, ou um controle, ou uma purificação, ou uma santificação do Espírito, da alma e do nosso corpo. A humanidade, ela tem sido muito atormentada na questão da mente. E estudiosos e especialistas na área afirmam categoricamente que a doença mental será a doença do amanhã. No decorrer da história, de estação em estação, sempre surgia uma enfermidade que acabava sendo o ápice daquela estação. Porém, o futuro vai ser de doença mental. Se o futuro vai ser de doença mental, isso é extremamente preocupante, porque isso acaba neutralizando ou aniquilando as forças de uma pessoa. Quando falamos em doença mental, nós podemos falar de algum tipo de transtorno, mas também nós podemos falar de algo um pouco mais além, que pode ser uma mente fragmentada, dividida entre dois polos, entre dois pensamentos, uma mente dividida entre dois deuses, que na verdade foi vítima e continua sendo vítima de obras malignas, de feitiçaria ou macumbaria. O que é uma mente fragmentada entre dois pensamentos? Seria como, e você vai se identificar em muitas coisas, porque o inimigo tem trabalhado arduamente, intensamente na mente do ser humano, para ele próprio acreditar que ele não tem mais condições de avançar e que talvez esse é o exato momento de parar, esse é o exato momento de estancar. É como você pegar o carro, certo de que está indo no lugar, fazer certa coisa, e na jornada você, de uma ou de outra forma, é distraído e vai a outro lugar. É como você estar dentro de casa, você decide fazer uma refeição, abre a geladeira e não sabe mais o que tem lá dentro, ou o que você tem que pegar na geladeira. Você agendou um compromisso, e o compromisso estava certo, você acordou pela manhã certa do seu compromisso, mas simplesmente no decorrer do dia, aquele compromisso apagou. Você sabia fazer muito bem, seja uma receita, seja uma costura, seja uma arte, ou até mesmo uma tarefa. Mas no momento em que você vai realizar novamente, em alguma coisa você se perde. Você pode dizer: mas isso tudo está acontecendo pelo excesso de informações às quais nós estamos sendo sobrecarregados na atualidade. Sim, isso contribui bastante. Mas em cima disso tem coisas muito piores. Talvez ontem você era uma pessoa totalmente capaz de realizar excelentes negociações. Hoje você já teme. E não é por causa da idade. Nós vemos pessoas de 80, pessoas de 90, 92 anos, como recentemente tive o testemunho, realizando negócios, trabalhando, dirigindo, renovando carteira de motorista. Enquanto que vemos pessoas de 40 e poucos anos querendo parar. Pessoas de 50 anos querendo se aposentar. Alguma coisa tem de errado. Então nós conseguimos ver claramente uma investida maligna sobre a mente do ser humano. E o excesso de informações, de uma forma muito óbvia, nos deixa extremamente cansados, exaustos, fatigados, aonde nós mesmos queremos parar, nós queremos dar um tempo. Mas isso não é apenas uma condição física. Isso é uma condição mental. Nós estamos aos poucos sendo cozinhados. Nós estamos tendo a nossa mente fragmentada. Uma mente fragmentada é: eu quero agora, é tudo que eu quero. Daqui a pouco, será mesmo que eu quero? Não, porque agora sim, eu vou abrir uma empresa. Era tudo que eu queria na minha vida. Sabe, me encontrei no momento ideal. Até passar 2, 3 dias e sem falar com ninguém. Mas dentro da minha mente surge um pensamento: mas será que eu quero mesmo? Será que eu quero esse nível de compromisso? Será que eu quero me envolver ainda mais? Dar um passo talvez além das minhas pernas? Assumir tal nível de compromisso e comprometimento?
Isso é uma mente fragmentada entre dois pensamentos. Porém, ontem, você era uma pessoa extremamente decidida. Sabia o que queria. O seu próprio temperamento apontava para isso. Você era uma pessoa totalmente capaz. Mas, de repente, a sua mente começa a dizer para você: será que vale a pena? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que não é melhor ficar como eu estou mesmo? Não está maravilhoso? Mas eu não sei se eu tenho forças para encarar tudo que pode estar pela frente. Frente a um novo negócio, uma nova negociação, um novo empreendimento, um novo ministério. Isso é uma mente fragmentada. E a mente fragmentada, ela está sendo vítima de ataques malignos. Forças espirituais do mal que estão atuando contra as nossas vidas. Exatamente para que nós venhamos nos tornar totalmente improdutivos. Mas o tema de hoje não é propriamente a mente, mas sim os pensamentos, porque mente é uma coisa, pensamentos são outros. Pensamentos são frutos de uma mente fragmentada, de uma mente dividida entre dois polos, entre dois deuses. E quando falamos em pensamentos, estamos cercados de pessoas que têm pensamentos negativos acerca de si, acerca do mundo, acerca de tudo aquilo que acaba envolvendo. Quando nós entendemos que é a nossa mente que nos governa, porque um pensamento gera um sentimento, e um sentimento gera uma ação. Então entendemos que os nossos pensamentos nos governam, eles nos comandam. Então entendemos que, pegando do princípio, um pensamento gera um sentimento gera uma ação, entendemos que nós somos aquilo que nós pensamos. A Bíblia diz que, como o homem imagina em sua alma, centro das emoções, alma e mente, como imagina na sua alma, assim ele é. E se a Bíblia diz que nós somos aquilo que nós pensamos, nós precisamos entender um pouco mais o que a Bíblia fala sobre a nossa mente e sobre os nossos pensamentos. E para isso eu convido você a abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, versículo 1 a 6, que diz o seguinte: agora, pois, não existe mais condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, e os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e é paz. Aqui o apóstolo Paulo, falando à igreja de Roma, judeus, gentios, cristãos, ele está dizendo o seguinte: a partir do momento em que nós temos pensamentos negativos na nossa mente, nós temos pensamentos de morte. Porque o pensamento negativo vem de uma velha natureza, uma natureza caída, uma natureza rejeitada, abandonada, ignorada, uma natureza com dores, uma natureza limitada, uma natureza de medo. Enfim, temos tudo aquilo que herdamos pela cultura familiar, que nossos pais passaram, o limite dos pais. Se ele não foi curado, os filhos acabam herdando, e isso não é genético, isso é cultural. Agora os filhos têm as suas próprias experiências nas suas vivências, e eles acabam então carregando as feridas dos pais e tendo as suas próprias feridas. E isso cumula de tal forma que às vezes os pensamentos que
assediam a mente de um ser são pensamentos de destruição e pensamentos de morte. Como cristãos, nós somos convidados a renovar a nossa mente para que possamos conhecer a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Em suma, toda semente de morte, toda semente que não constrói e não gera vida é uma semente de morte. Porque tudo aquilo que se desenvolve, tudo aquilo que cresce, tudo aquilo que gera fruto, isso é vida e paz. Agora, aquilo que não se desenvolve, aquilo que não cresce, aquilo que não gera fruto, isso tudo é semente de morte. Se nós tivéssemos a capacidade de julgarmos a nós mesmos e analisarmos os nossos pensamentos e descobrirmos quais são os pensamentos de morte que circulam na nossa mente, quais são os pensamentos de vida, e desta forma então passar a trabalhar, nos esforçar para repudiar todo pensamento de morte, pensamento negativo, pensamento de destruição, pensamento de autocomiseração. Aí então nós vamos ter paz e nós vamos ter vida. O apóstolo Paulo diz: já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que foram chamados segundo o seu decreto. Já não há mais condenação a partir do momento em que nós recebemos a Jesus Cristo como nosso único Salvador e Senhor. A partir do momento em que o recebemos, os nossos pecados foram totalmente perdoados. O nosso espírito foi regenerado. E o nosso espírito se tornou um com o Espírito de Deus. Porém, a nossa mente, ela continua a mesma. Os nossos pensamentos continuam buscando lá atrás, no lixão, coisas que não deveriam mais existir na nossa vida. Pensamentos de eu não vou conseguir, não vai dar certo. Pensamentos que vêm, meu cônjuge não faz nada por mim, meu cônjuge não presta, meus filhos, olha só, não sei o que vai dar com a vida deles. Pensamentos de morte. Se começássemos quando detectamos o pensamento de morte, liberar vida sobre aquilo e declarar a verdade. A verdade não é a sua linha de pensamento, uma linha humanista. A verdade é única e exclusivamente a palavra de Deus. E a palavra de Deus, sendo a verdade, só ela tem o poder de aniquilar e de destruir toda a mentira. Então, declarando a verdade sobre a mentira, nós estamos promovendo libertação no quê? Na nossa mente. E conforme vamos tirando todo o lixo do nosso ser, da nossa mente, a mente fragmentada, ela começa a ser unida e colada pelo poder de Cristo. Então o esquecimento, aquele esquecimento que eu falei, que você achava, isso é feito da picada de abelha no braço, isso é feito de toda a química dos agrotóxicos. Sim, e pode ser também, e eu concordo, mas tem coisas muito mais pesadas por trás disso, que são atuações malignas, atuações espirituais para destruir as pessoas em potencial. E nós precisamos estar atentos com relação a isso. Nós precisamos estar atentos. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais hábeis que os filhos da luz. Nós precisamos estar atentos a quanto tempo nós nos dedicamos ouvindo tragédias pelas redes sociais ou o sistema de televisão. Quanto tempo nós perdemos alimentando a nossa mente com coisas que ali adiante, a um passo, vão gerar morte. Talvez você inicie o seu dia e a primeira coisa que você queira olhar é o clima. Então você pega o seu telefone, acessa o clima ali e você vê chuva amanhã, chuva terça, chuva... só vai dar sol na sexta-feira. Que droga! Então, você já está no telefone, você já está na internet. Então você pega o seu dedinho e vai para o aplicativo. E lá você começa, né? E lá você vê a taxa aumentando, você vê alguém sendo crucificado, você vê um incêndio na empresa tal, você vê a outra demitindo tal, a crise. Você iniciou o seu dia ou a sua semana com morte. E chega ao findar do dia, você percebe que seu dia não foi produtivo e você não sabe por quê.
Só existe produção, multiplicação. Só existe geração quando existe vida. Quando nós começamos a controlar os nossos pensamentos, nós não seremos controlados por ele. Tudo aquilo que nós não governamos, governa as nossas vidas, em qualquer área da nossa existência. Se você não tem a capacidade de governar suas finanças, as suas finanças te governam. Se você não tem a capacidade de controlar os seus impulsos te controlam. E se você não tem a capacidade de governar a sua mente acaba lhe governando. Agora não esqueça, a sua mente não foi salva. A sua mente precisa ser renovada. Não é recriada, renovada. E para ela ser renovada, eu preciso conhecer a palavra de Deus e começar a destruir a mentira que ela cria. Em verdade, com a palavra de Deus. E aí então eu vou poder conhecer, como diz o apóstolo Paulo, a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, que é o que todo mundo quer, o que Deus tem para mim, por que eu nasci, para onde eu vou, o que Deus requer da minha vida, qual o meu chamado, qual o propósito de Deus para com a minha vida. Quando renovamos a nossa mente, passamos a conhecer tudo isso que Deus tem para cada um de nós. Então, se você quer mudar de vida, a primeira coisa que você precisa mudar é a sua forma de pensar. Não acredite que seu casamento vai ser restaurado se você continuar julgando e pensando mal do seu cônjuge. Não acredite que seu filho vai mudar se você continuar dizendo que ele é impossível, que você não pode com a vida dele. Que nem os professores podem, que você não pode, mas não sabe mais o que fazer da vida. Não acredite. Ele só vai mudar quando a sua linha, seu filho está abaixo de você. Então tudo que ele é liberado por você. Pela mãe e pelo pai. Seu filho só vai ser mudado quando você mudar. Porque quando ele nasceu, ele não era uma página em branco. Ele tinha marcas geracionais já. Mas, veja só, ter as marcas geracionais e não ter as marcas que você coloca na vida dele, é uma forma de se viver. E ter as marcas geracionais mais as marcas que você inculca sobre a vida dele, se torna difícil andar. Então, ao invés de dizer, ele não consegue, ele não é estudioso, ele não faz nada, ele não arrumou quarto, ele não é caprichoso, é um baita desorganizado. Enquanto você pensar isso, se você pensa, lembra? Pensamento gera o quê? Sentimento. Se seu filho é um baderneiro, você pensa isso e seu corpo se altera, sangue sobe e daqui a pouco, ali adiante, se torna uma ação. E você começa a falar. Porque você é um baderneiro, você não é caprichoso, você é um desorganizado, você nem estuda, não cuida nem de sua roupa. Não sabe nem onde está o uniforme quando vai para a escola. Se não sou eu na tua vida, você não é ninguém, não vai a lugar algum. As palavras são espírito e vida, diz a palavra de Deus. Se as palavras são espírito, no momento em que saiu da minha boca, eu crio um trono acerca daquela palavra. Você nunca vai a lugar nenhum se eu não estiver te empurrando, se eu não estiver junto contigo. Esse trono vai fazer com que você ande a vida inteira dependente de outra pessoa. Porque alguém gerou um trono maligno que governa a sua vida. Agora, você é uma pessoa abençoada. Você tem capacidade de ir muito longe. Você tem capacidade de, expandir os horizontes, conquistar a distância. Essas palavras são espírito. Elas ficam no reino do espírito e criam uma atmosfera sobre aquela pessoa. E a pessoa pode passar a vida inteira com morte ou com vida. Só que se passou com morte, você não presta, você não vai a lugar algum. Se passou a vida inteira com morte, entenda, eu falei que é espírito. O espírito se move na eternidade. Essa pessoa morre e
aquelas pessoas que foram geradas por essa pessoa que foi amaldiçoada começam a se mover sobre aquele trono. Nós, pais, precisamos abençoar os nossos filhos. Nós, pais, precisamos pedir perdão a Deus por cada palavra errada que a nossa boca produziu sobre o nosso filho. E talvez você peça perdão, mas você não renove a sua mente. Você tem que compreender. Precisa compreender que o pensamento gera um sentimento. Então, a partir do momento que nós olhamos de uma forma muito natural, nós comparamos e nós julgamos. Só que esse julgamento, ele não precisa ser para a condenação. E ao olhar uma atitude errônea de um filho ou de alguém, e olhamos e não concordamos e condenamos, aquilo está no seu coração. Então nós precisamos guardar o nosso coração. E quando nós temos aquele sentimento ruim, antes que saia uma semente de morte sobre o nosso filho ou sobre outra pessoa do nosso coração, nós temos que chegar e dizer: Deus me perdoa. Deus me perdoa porque eu errei. Eu te peço perdão. Eu declaro que o meu filho não é essa pessoa que eu vi. Se nós começarmos a ver os nossos filhos, o nosso cônjuge, as pessoas que nos cercam com outros olhos, o mundo seria de paz. Mas nós olhamos para os outros com disputa, nós olhamos com ciúmes, concorrência, nós olhamos com olhos de raiva. E nós fizemos muitas comparações, e isso gera sentimentos e acabam gerando ações totalmente destrutivas. Nós precisamos renovar a nossa mente e começar a controlar cada tipo de pensamento que nós permitimos chegar a ela. Então não olhe para trás. O título da mensagem nessa noite: não olhe para trás. Por quê? Porque a sua vida ontem era uma vida muito errada. A sua vida ontem era uma vida muito pecaminosa. Mas agora em Cristo você está ajustando o seu ser. Seus pecados foram perdoados. A sua mente precisa ser renovada. Então, se por acaso, por causa da mente, você passa a ter sentimentos errados e cai no erro, você precisa chegar e pedir perdão a Deus. Mas agora tem um outro ponto: o diabo usa o passado para te acusar, para te condenar, para te colocar vergonha, até mesmo para você vir na casa de Deus. Por quê? Porque o diabo começa a dizer: você é um pecador, que adianta ir na igreja, isso não te ajuda. O diabo começa a falar e enxertar a sua mente. Por quê? Porque se você acreditar, você está nas mãos dele. É uma alma que ele tem como serviço, como instrumento nas mãos dele. Então nós temos que escolher aprender o que é pensamento de morte e aprender o que é pensamento de vida. E escolher não ficar dividido entre dois pensamentos, mas saber o que são princípios e valores do reino. E não se vender por qualquer coisa, não se render por qualquer proposta. Mas daí você vai dizer: mas as pessoas elas não vão me entender, elas não vão mais ser minhas amigas. Bom, na verdade os relacionamentos que você possui estão te levando aonde? O que produziram de vida em você até hoje? Essas coisas você tem que começar a pesar e pensar. Temos que nos cercar de pessoas que nos promovam. Então, se queremos mudar a nossa vida, precisamos mudar a nossa forma de pensar. Se você está lutando acerca das condenações sobre a sua vida, eu quero te dizer uma coisa: simplesmente busque suporte, busque ajuda, sacuda a poeira, se levante e comece a sua corrida de novo. Não aceite. É como um bebê quando ele começa a caminhar nos seus primeiros passos, enfrentando, se desenvolvendo, descobrindo todo aquele extenso território que se chama mundo, que talvez é apenas o seu quarto ou a sua sala, está descobrindo as coisas. Ele se levanta para caminhar, ali adiante ele cai.
E claro, aqui daí tem os temperamentos do bebê, né? Se por acaso o bebê é um sanguíneo, ele cai e ele dá uns gritos fortes, chora e olha para a mãe, para o pai, ele faz assim, levanta, começa a dar gargalhada e vai de novo. Se por acaso é o bebê colérico que cai, o colérico cai nessa jornada, levanta, faz aquele esforço, dá os passos ali adiante, bate numa cadeira e cai. O colérico fica brabo, pega na cadeira, levanta e vai em frente. Se por acaso é um fleumático que cai nessa hora, esse bebê, ele pega, cai, fica caído e pensando, chorando e pensando. Daqui a pouco, ele se levanta e vai em frente. E se é um melancólico, ele fica chorando. E fica chorando. E fica chorando. Ele é melancólico. Até que alguém venha acariciá-lo, pegá-lo no colo e dizer, não, você consegue, você consegue. Daí então alguém dando suporte a ele com a mão. Ele se levanta e ele vai em frente de novo. Precisamos respeitar as características de cada um. Mas precisamos entender que assim como um bebê de uma ou de outra forma se levanta e tem que prosseguir, porque esta é a jornada da vida. E se esta é a jornada da vida, do crescimento, do desenvolvimento, nós não temos como escapar dela. Então vamos levantar, vamos nos posicionar e vamos simplesmente prosseguir. O capítulo 8 de Romanos que lemos nessa noite fala da mente da carne e da mente do espírito. E diz que seguir a mente da carne, os pensamentos de morte, é prever, é estabelecer, é construir um futuro trágico. Mas agora quando pensamos pensamentos de vida, estamos tendo a mente do Espírito, estamos tendo a mente de Cristo. Então nós temos que cuidar dos nossos pensamentos. O versículo 5 e 6 diz, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e é paz. Você lembra da história de Jó, o sofredor? A Bíblia diz, Deus acerca dele falando, diz, Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Você ouviu bem? Reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. E, dadas as circunstâncias, ele passou por toda uma tragédia. E num curto espaço de tempo, ele perdeu todo o seu patrimônio, perdeu todos os seus filhos. E ficou Jó e a sua esposa. E teólogos, historiadores tentam buscar uma razão que justifique a tragédia na vida de Jó, quando o próprio Deus olhou para ele e diz, Jó é um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. E não existe resposta para isso, não existe. Mas uma teóloga que eu admiro muito, ela apresenta uma possível explicação para a dor, o lamento, o sofrimento de Jó, que está em Jó capítulo 3, versículo 25, que diz, porque aquilo que eu temia me sobreveio e o que eu receava me aconteceu. O que é isso? Pensamento. O que eu temia me sobreveio e o que eu receava me aconteceu. Todas as nossas expectativas, de uma ou de outra forma, são alcançadas. Quando eu era criança, tinha um joguinho de Lego. E nesse joguinho de Lego tinha umas peças transparentes. E eu sempre fui envolvida com questão de design. E sempre amei esse tipo de coisa. E naquele joguinho de Lego, eu tinha a possibilidade de construir 3 casas. E naquela época, eu construía um prédio. E com as peças transparentes eu colocava as janelas. E por muitos anos da minha infância, eu brinquei com aquele joguinho. Era o que tínhamos na época, não tínhamos outros. E um dia eu estava já morando num apartamento, há não muitos anos atrás.
E estava na sacada, tomando um chimarrão gostoso, meditando, agradecendo a Deus por tudo, quando o Espírito Santo veio e me disse: tu está naquilo que tu construiu para ti. Vinha a semana, normalmente era só fim de semana que tínhamos acesso a esse brinquedo Lego. Vinha a semana, passava aquela semana e eu sempre construindo, sempre. Enquanto eu brinquei com Lego, eram as casinhas que eu construía. O Espírito Santo, ele no devido tempo, ele atende todas as nossas expectativas. E quando então eu visualizei o prédio onde eu estava, era simplesmente muito similar ao prédio que eu construía. Que tipo de brinquedo você está dando para os seus filhos? Que tipo de boneca? Que tipo de demônio você está dando para os seus filhos? Porque amanhã, não só ele, mas você estará chorando. Se você não tinha conhecimento, Deus lhe perdoa. Você tem que saber o que você está enxertando na vida dos seus filhos. Porque você está construindo um futuro de vida e de paz, ou um futuro de morte. Cabe a nós, pais, exercermos a mordomia por tão grande tesouro que Ele confiou nas nossas mãos até o dia do casamento, que são os nossos filhos. E eu quero dizer uma coisa: se você tem filhos pequenos, todos os nossos 4 são casados, já temos 8 netos. O meu filho mais velho está fazendo 43 anos hoje. Olha só, tudo aquilo que eles se tornaram, de uma forma ou outra, com alegria ou com lamento, foi o que nós transferimos para eles. Nada menos do que isso. Absolutamente nada menos. E o tempo que nós temos com os nossos filhos é muito curto. Quando cada um casou, eu fiquei em estado de choque. Então, quando o penúltimo casou, aquilo me deixou extremamente abatida. Porque eu tive toda uma possibilidade de 20 anos, 22 anos, com eles comigo. E pela falta de conhecimento, falta de sabedoria, falta de assessoria, eu não semeei como eu deveria ter semeado. Mas aqueles que têm filhos pequenos hoje, estão tendo uma oportunidade dada por Deus. E tendo conhecimento que talvez eu não tive, para dar um futuro melhor aos seus filhos. Quando eu falo em futuro melhor, eu não estou falando em finanças. Eu estou falando em integridade. Porque a integridade, ela nos salvará no dia do juízo. Então, não olhe para trás. Satanás usa situações e circunstâncias negativas e constrangedoras para nos deprimir. E na verdade, se Satanás puder nos derrotar na nossa mente, ele também pode nos derrotar em nossas experiências. Aquilo que é difícil, que você está tendo medo de avançar, talvez seja uma baita de uma experiência que Deus tem para ti logo adiante. Mas o peso das trevas está te puxando para trás. Então, não desista. Algumas pessoas, estamos num período assim, uma estação assim, uma jornada assim, onde as pessoas estão desanimadas. Não existe desânimo. O desânimo é o resultado de quem já desistiu aqui na mente. Porque quem não desistiu não tem desânimo. Que diferença tem entre aquela pessoa que em meio a crises, situações difíceis, que diferença tem entre aquela que paralisa, estanca e aquela que avança? O otimismo, a capacidade de pensar e ver respostas, encontrar soluções, aonde outras pessoas que pensam negativamente, têm pensamentos de morte, não têm a capacidade. Ser otimista é você ver uma pedra bruta, uma pessoa
cheia de problemas, totalmente limitada, mas conseguir enxergar dentro daquela pessoa e ter a capacidade de investir naquela pessoa, porque aquele ali é um diamante bruto. Ser otimista é você ver uma circunstância que realmente não tem saída humanamente falando. Mas a Bíblia diz: para Deus tudo é possível. E você não desiste, e você vai em frente. E prosseguindo, você passa e consegue quando tantos ficaram para trás. Ser otimista não é você dizer: eu vou conseguir, eu sou bom. Repito, não. Ser otimista é um padrão bíblico. Ser otimista é a palavra de Deus sobre a sua fraqueza, sobre a sua mentira. Ser otimista não é dentro de um conceito humanista, mas dentro daquilo que a palavra de Deus diz acerca de você e daquilo que Deus tem acerca do seu destino e do seu futuro. Martinho Lutero fez uma citação célebre, podemos dizer assim, que diz o seguinte: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir sim que eles façam ninhos sobre elas. Assim também não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cairmos em tentação. Então os passarinhos, eles estão o tempo todo, às vezes até cantando para te deixar meio perdida, meio zonza, e daqui a pouco pelo cansaço você ceder e eles estabelecerem um ninho dentro de você. Você precisa lutar contra isso e ser otimista. Ser otimista significa você focar o lado positivo e o lado bom da pessoa, nas circunstâncias e na situação. Ser otimista é a capacidade de estar buscando soluções em vez de problemas. Você conhece aquelas pessoas que quando você apresenta um projeto, a pessoa diz: não vai dar certo, não vou conseguir. Você faz uma proposta: não, mas isso não dá. Pergunto novamente: que diferença tem entre aqueles que prosseguem na corrida e aqueles que param na jornada? A forma como pensa. No meio da jornada, no meio da maratona, você vai correndo, daqui a pouco fica cansado. O cansaço é real, o cansaço existe, principalmente se você está iniciando na jornada. E daqui a pouco você, cansado, olha: meu Deus, alguém passa por ti, outro lado, alguém passa. E você, era só isso que o diabo queria. Que você olhasse e que você pensasse sobre morte, lá da velha natureza. Eu não vou conseguir, eu não nasci para isso, tem pessoas melhores. Eu não treinei o suficiente, eu não comprei o tênis adequado, estou com roupas mais pesadas do que as exigidas para uma maratona. Então você cede e desiste. Mas você não se dá conta que aquele da esquerda e da direita, que estão correndo a 1000, sim, treinaram mais, mas que eles também vão cansar. E talvez quando eles cansarem, você terá pique total para ir para frente. Tudo é questão de ponto de vista. Porque como você imagina na sua alma, sim? Como você imagina na sua alma, sim? Então, você vai recuar? Você vai desistir? Você vai abandonar a família? Você vai querer o divórcio? Você está permitindo que os passarinhos façam ninho na sua cabeça? Você está permitindo que os passarinhos, entre parênteses, o diabo, e estendendo ainda com hífen, a morte, governe a sua vida? É isso que você quer? É tempo de parar? Não empreste a sua cabeça, sua mente, seus pensamentos para o diabo. Sabe aquela história de estragar uma coisa dentro de casa e queimou, talvez, sei lá, o chuveiro? Só o que falta, queimou o chuveiro. Quer ver que a mãe vai queimar uma lâmpada? Pim! Só o que falta. Agora, né? Parece que a coisa está acontecendo aqui em casa. Ah, estraga mais alguma coisa. Quer ver? Pim! Então você diz assim: ah, não, só o que me falta. Eu só espero que não toque o carro,
Porque é tudo que a gente tem para poder ir trabalhar, e as máquinas, e a empresa, já basta aqui em casa. Vai estender, porque a tua expectativa gera, nós somos, como se diz? Me passou a palavra, mas a expectativa do teu coração se conecta com a expectativa, o bem com o bem, o mal com o mal. O ruim com o ruim, o bom com o bom. Você já percebeu as amizades? Elas são muito semelhantes. Muito semelhantes. As mulheres, piriguete. Daí tem o grupo só das piriguete. Daí tem o grupo só das mais... as mais centradas. Tem o grupo só das fofoqueiras, que falam mal das outras. Tem o grupo só das consumistas, que é só o que elas falam. É assim que funciona. Bota uma conservadora com uma consumista, não fica uma reunião inteira. Não tem como. É assim que funciona. Então a sua expectativa atrai aquilo para você. Que a sua expectativa possa ser uma expectativa de paz e de vida. Que a sua expectativa te leve a bom termo. Que a sua expectativa construa um futuro para você, para o seu cônjuge, para a sua família. Um futuro financeiro, econômico, um futuro de saúde, um futuro familiar, um futuro de bons relacionamentos, um futuro de conquistas. Não olhe para trás. Sempre que nós nos tornamos negativos, nós não estamos operando com a mente de Cristo. E a palavra do Senhor diz através do apóstolo Paulo que nós temos a mente de Cristo. E se a Bíblia diz isso acerca de nós, por que nós temos a mente da carne? Esta é a prova de que nós não fomos salvos na nossa mente. E que a nossa mente tem que levar os pensamentos cativos a Jesus Cristo para usufruir da vida. E o próprio apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Nós deveríamos ter este versículo bíblico em todas as partes da nossa casa, para que quando algo negativo vier na nossa mente, no exato momento, a gente venha repudiar aquilo, porque aquilo não vai construir nada de bom. E quem aqui de sã consciência, quem é o louco de sã consciência, que queira gerar morte sobre a vida do seu cônjuge, sobre a vida dos seus filhos, seu lar, sobre a sua economia, sobre os seus negócios? Ninguém de sã consciência. Então nós precisamos olhar do ponto de vista de Deus acerca de nós. O apóstolo Paulo diz: já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, quando pensamentos acerca do seu passado e de destruição vierem na sua mente, comece a declarar: nenhuma condenação há, porque eu estou em Cristo Jesus. Pensamentos negativos geram emoções negativas geram ações que são consequências negativas. Enquanto é pensamento, só você consegue controlar e talvez ninguém saiba. Só o diabo. Esses pensamentos vão gerar sentimentos. Esses sentimentos, as pessoas já conseguem perceber que há algo errado na sua vida. Você se tornou uma água amarga em tão pouco tempo com relação a certa pessoa ou com relação a um momento negativo vivido. Então, em pouco tempo, isso se torna público através de ação. Não existe nada que fique oculto na nossa vida. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E o coração se enche através dos pensamentos gerados na nossa mente. Não olhe para trás. Eu encorajo você a olhar positivamente cada possibilidade que surgir na sua vida. E chamar à existência as coisas que não existem como se já fossem.
É o conselho de Romanos capítulo 4, 17. Se por acaso a sua horta não está dando, vá lá. Hoje, à tarde, eu fui nas minhas orquídeas que eu prendi nas árvores do meu jardim. Eu fui lá e eu vi algumas já bastante desanimadas. Eu fui lá e eu fiz o quê? Eu trouxe a existência como se já existissem. E eu comecei a abençoar aquelas orquídeas e agradecer a Deus pelas flores maravilhosas que elas fornecerão para mim, para os meus olhos, para o ambiente. Então comece a pensar coisas positivas e traga à existência coisas que você deseja como se já fossem. Eu quero demais conseguir aquilo, mas eu não sei se eu vou ter condições. Não, isso é uma mente dividida, isso é uma mente fragmentada. O Senhor não te chamou para a derrota, o Senhor te chamou para a vitória. Pai querido, Pai amado, Pai das luzes, eu coloco todo esse povo diante de Ti nesse momento. Senhor, os olhos deles foram abertos. E o que eu te peço, dê a eles sabedoria para que assimilem tudo aquilo que foi ministrado. Eu peço acerca deles diligência, para que eles consigam colocar em prática o controle dos pensamentos e a declaração da verdade da Tua palavra sobre toda morte, todo engano e toda mentira. Eu oro sobre eles neste momento e eu te peço, coloque guardas na língua deles, Deus, para que eles não venham gerar morte através da sua boca. Guarde a mente e o coração deles em Ti. E tudo aquilo que eles têm ouvido, tudo aquilo que eles têm visto, tudo aquilo que eles têm lido acerca de Ti e da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo venha vivificar no coração deles, fortalecê-los na fé, empoderá-los, Deus, para que eles estejam famintos e sedentos de alinhar as suas vidas diante de Ti conforme a Tua palavra, e mais do que isso, Te servir em espírito e em verdade. Toma essas vidas nas Tuas mãos nesta noite. E eu te peço, renova a mente de cada um. Na autoridade que me concede o nome de Jesus agora, eu cancelo e eu anulo toda obra maligna que fragmentou mentes, que dividiu mentes, que dividiu os polos, que dividiu os pensamentos e colocou entre dois deuses. Eu cancelo pelo poder da cruz do Calvário todos os seus efeitos. E agora toda mente fragmentada, dividida, ela começa a ser reconectada com o Espírito de Deus. Todo esquecimento agora, toda desordem mental agora, cessa pelo poder do nome de Jesus. E eu abençoo essas vidas. Eu abençoo para que eles cumpram com o destino que Tu tens a cada um deles. Eu os abençoo com forças. Eu abençoo com visão. Eu abençoo com expansão. Tudo isso para a glória do Teu nome. No nome de Jesus Cristo.